Fala aí, eu sou o Ricardo Perialdo e tá começando mais um episódio do Pod Estagiário, o podcast oficial do Estagiário Sênior. Se você é novo por aqui, você tá buscando o seu estágio foda, aqui a gente te ajuda com isso, a gente produz vários conteúdos sobre preparação para processos seletivos, para você conseguir se destacar em todas as etapas, seja do currículo, dinâmica, entrevista, enfim, do começo ao fim, a gente tá aqui para te ajudar a se preparar para conquistar a sua aprovação. E também, caso você já esteja estagiando, a gente também produz conteúdos para te ajudar a se preparar para conquistar a sua efetivação. Então, estratégias de carreira, como se posicionar, como se destacar no seu estágio, para você estar pronto para virar um estagiário sênior, que é justamente a pessoa que está ali um passo antes da sua efetivação. E se você quer se preparar em alto nível para conquistar a sua aprovação nos estágios das maiores e das melhores empresas, você chegou aqui no momento certo, porque a gente está organizando o workshop do Zero ao Estágio, que vai acontecer dos dias 15 a 20 de novembro, onde em 4 aulas gratuitas a gente vai te ajudar a se preparar para todas as etapas do processo seletivo. Então, logo na primeira aula, a gente já vai te mostrar os maiores erros que você não pode cometer no processo. Na segunda aula, a gente vai te mostrar o que as empresas esperam e analisam de você em cada etapa. Na terceira aula, a gente vai quebrar as principais barreiras que impedem a sua aprovação. Então, você é uma pessoa tímida e não consegue se expor no processo seletivo, você está no começo da faculdade, está no final da faculdade, já é mais velho, não tem muitas vagas na sua região, não está conseguindo avançar nos processos, enfim, várias outras barreiras, a gente vai quebrar essas principais barreiras, e uma delas, no caso, é a timidez, que a gente vai explorar um pouco mais nesse episódio aqui do podcast. E na quarta e última aula vai ser uma aula ao vivo, cara, vai ser a melhor aula de todas, a gente tá preparando uma surpresa mega especial, mas já adiantando aqui, nessa última aula vai rolar um concurso que você vai poder ganhar uma bolsa no nosso programa pago de preparação para os processos seletivos, que a gente tem o nosso curso, tem simulação de entrevista, simulação de dinâmica, mentoria semanal, então vai rolar um monte de coisa aqui e você vai poder ganhar uma bolsa gratuita nesse programa. Então, caso você queira participar, o link de inscrição vai estar aparecendo em algum lugar aqui, seja no Spotify, no YouTube, onde você estiver. E para finalizar aqui os nossos recados iniciais, esse podcast é apoiado pela Red Bull, e também, se você quer acompanhar mais conteúdos aqui do Estagiário Sênior, já se inscreve aqui no canal, se você estiver no YouTube, segue o nosso podcast, também procura a gente em outras redes sociais, a gente tá no Instagram, TikTok, LinkedIn. No LinkedIn você consegue me encontrar como Ricardo Perialdo. Mas vamos começar aqui o nosso assunto, que é justamente sobre como superar a timidez no processo seletivo de estágio. Cara, a timidez, a gente já fez algumas pesquisas com os nossos alunos, com os nossos seguidores sobre isso, para entender justamente quais eram as maiores dificuldades que as pessoas sentiam na hora do processo seletivo. E um dos fatores que a gente viu pesar mais forte aqui era muito sobre a timidez. Então, a timidez na hora de se apresentar, de contar um pouco sobre você, na hora da dinâmica, da entrevista, a gente viu que esse era um dos fatores que mais prejudicavam as pessoas. E, cara, isso acaba sendo meio bizarro, né? Porque não é sobre o processo seletivo em si, não é sobre a sua preparação ali para dinâmica, para entrevista, não é sobre saber o que falar, mas é justamente o medo de falar, o não conseguir falar. E a gente vê isso no processo porque, cara, de fato, o processo seletivo é uma coisa meio intimidadora ali, né? Você tá competindo contra centenas, às vezes milhares de pessoas por uma vaga para ver quem que é o melhor para aquela vaga, quem que vai passar ou não. Já traz esse clima meio de competição. Então, por exemplo, você vai para uma dinâmica, você tem que se apresentar ali para as outras pessoas, muitas vezes, que já é uma coisa intimidadora também, porque você vê que tá todo mundo se apresentando, as pessoas parecem que estão te analisando, estão te julgando, e ao mesmo tempo você também tem a comparação imediata com seus concorrentes. Então, às vezes você já vê eles falarem melhor do que você, terem experiências mais relevantes do que a sua, mais interessantes do que a sua, parecem ter um currículo melhor, e você já fica intimidado por isso. E ainda logo em seguida, você vai ter que fazer um case, resolver um problema ali na dinâmica em grupo junto com eles, só que ao mesmo tempo que você tem que colaborar, porque a resolução é em grupo, você tá competindo com aquelas pessoas. Então, é um negócio muito intimidador. Na entrevista ainda, você vai conversar com a pessoa da empresa, com o gestor da vaga, com o recrutador que vai te entrevistar, e aquela pessoa vai te analisar ali minuciosamente, conhecer mais sobre você, sobre a sua história, você vai ter que se apresentar para ela. Então, durante todo o processo, acaba surgindo muito dessa intimidação. E o que acontece? A pessoa que ela sofre com a timidez,
Ela é a pessoa que ela acaba ficando muito nervosa pro processo seletivo, é a pessoa que na hora que vai falar dá branco, esquece o que ia falar, a pessoa muitas vezes trava, a pessoa fica tremendo, fica vermelha, fica insegura. Então, por exemplo, você tá numa dinâmica e você tá vendo todo o grupo ali resolver o case, às vezes as pessoas estão trazendo ideias que você vê que não faz muito sentido, não tá muito alinhado com o objetivo, ou você tem uma puta ideia sensacional que seria muito boa pro case, mas você acaba não falando aquilo porque você fica inseguro de interromper o grupo, você fica inseguro de não ser uma boa ideia, você não sabe muito bem como as pessoas vão aceitar a sua ideia, então você é a pessoa que às vezes acaba deixando de trazer uma grande ideia, deixando de contribuir com medo do que vão pensar ou com medo de interromper as outras pessoas. Às vezes também você não consegue desenvolver muito a sua apresentação, justamente porque, puta, e aí, o que será que vão achar? Ou tá todo mundo se apresentando melhor do que eu? Ou na hora da entrevista você acaba travando ali, ficando mais fechado, porque você não sabe se a pessoa que tá te entrevistando vai gostar do que você falou, você não sabe se as suas experiências são realmente relevantes ou não, e é meio ruim, né, você falar com alguém que você não conhece, que você nunca viu na vida, então isso acaba te atrapalhando muito nos processos. Você sente identificação com isso? Você já sentiu alguma dessas coisas aqui durante o processo seletivo, ou até na sua vida como um todo, né, na faculdade, se relacionando com as outras pessoas? Você já sentiu isso em algum momento? Cara, isso é muito foda, porque muitas vezes a timidez te impede de fazer ou de conquistar coisas que você poderia conquistar se não fosse o medo de você tentar. Por muito tempo, eu fui uma pessoa muito tímida. Desde quando eu era criança, assim, que eu fui começando a crescer ali, uns 10, 11, 12 anos, eu fui começando a ficar muito mais tímido. E depois, na época da escola, da faculdade, eu ainda sofria muito com isso. Na época que eu fui buscar estágio, eu também sofria muito com isso, só que pra mim era uma questão um pouco diferente. Por quê? A timidez, ela pode aparecer de várias formas para as pessoas de forma diferente. Então eu sempre fui uma pessoa tímida, só que eu sempre tive muita facilidade de falar em público. Pô, como assim? Se fosse para subir num palco, para fazer uma palestra, apresentar um trabalho na faculdade, alguma coisa assim, nossa, eu tinha a maior facilidade do mundo. Naquela situação eu não me sentia tímido, não me sentia com medo, eu só ia. Agora, se fosse para eu conversar com uma única pessoa, aí batia a timidez pra mim. Se eu tivesse que falar pra uma pessoa só, ou conversar com uma pessoa que eu não conhecia, esse era o momento mais difícil pra mim. Então a timidez se manifestava dessa forma. Só que tem gente que a timidez se manifesta justamente no oposto, quando ela tem que falar pra um monte de gente olhando ali pra ela. E aconteceu comigo que eu fui percebendo que várias situações eu ia perdendo oportunidades justamente por não conseguir me expor. Então eu começava às vezes a ter dificuldade de conhecer pessoas novas, quando eu comecei a faculdade, pra mim era muito difícil começar a interagir ali com a galera que eu não conhecia ainda, só que eu não conhecia ninguém. Então eu comecei a perceber que, pô, se eu ficar muito tímido, se eu ficar sozinho, se eu não me expor, não falar com ninguém, eu vou acabar não tendo amigo na faculdade, eu vou acabar não conseguindo me aproximar de ninguém na faculdade. A mesma coisa, às vezes é pra balada, queria pegar alguém e falar, pô, se eu não conseguir chegar em ninguém, eu não vou pegar ninguém. Então eu comecei a ver que eu ia perder essas oportunidades, eu ia deixar de me entrosar com as pessoas, de me relacionar com as pessoas, se eu não me expusesse. Nossa, palavra bonita aqui, né? Não me expusesse. Se eu não fosse ali me expor. Então eu comecei muito a me desafiar nessas situações. Tipo, beleza, eu posso ir falar merda, ficar nervoso, mas eu vou na balada e vou chegar naquela pessoa. Tomava um gole ali de cerveja, tomava um shot de vodka e ia. Mas esse fato de ir, mesmo com medo, mesmo inseguro, foi o que foi me ajudando a desenvolver isso. Aí cada vez menos ficando tímido, a cada vez mais conseguir me relacionar. E ainda hoje, eu considero, que isso é um problema praticamente superado pra mim. Eu ainda me considero meio tímido em algumas situações, mas hoje eu já consigo muito mais lidar com isso, por causa de toda a bagagem de experiência de processo seletivo, de empresa, de apresentação no trabalho, de me relacionar com as pessoas. Isso hoje é uma coisa muito mais natural, mas você só vai desenvolver isso trabalhando isso. Então vou te dar um exemplo aqui. No nosso programa de preparação para os processos seletivos, a gente tem simulações com os alunos. Em uma dessas simulações é a simulação de apresentação pessoal, justamente aquela que você faz em vídeo, antes da dinâmica que pedem para todo mundo se apresentar, ou na hora da entrevista que a pessoa fala, me conta um pouco sobre você. Isso daqui a gente pratica com os nossos alunos. Então a gente ajuda eles a montarem um roteiro dessa apresentação, uma estrutura de storytelling que a gente criou para eles fazerem uma apresentação que foge daquele clichêzão, né? Eu sou o Ricardo, tenho 23 anos, estudo administração, que todo mundo se apresenta dessa forma. Então a gente criou esse storytelling justamente para quebrar esse padrão, para a galera conseguir se destacar, conseguir se vender, conseguir fazer com que as pessoas fiquem curiosas de conhecer mais sobre eles e chamem para uma entrevista
entrevista, explorem esses pontos na entrevista. Só que qual que é a questão? Se a gente ajudar eles a criar um roteiro perfeito, eles podem ter esse roteiro perfeito, só que é na hora de se apresentar que justamente a timidez surge, o nervosismo bate, você esquece o que você ia falar, você trava. Então, por isso, além de criar esse roteiro, essa apresentação junto com eles, a gente faz eles praticarem. Então, a gente divide os alunos em salas para eles apresentarem uns para os outros, receberem feedback e aí corrigir. Aí vão, apresentam de novo, recebem mais feedback, corrigem, apresentam de novo e tal. E o que aconteceu? Teve uma aluna que ela era muito tímida e logo quando a gente fez, ela fez o exercício, construiu o roteiro dela e tal, mas na hora de se apresentar para os outros alunos, ela começou assim, nas 3 primeiras frases, nas 3 primeiras palavras que ela falou, oi, eu sou a, por exemplo, ela já travou. Ela não conseguia mais falar, porque ela viu que tava todo mundo olhando ali pra ela e ela não conseguia sair daquilo, ela ficou presa naquilo e não conseguiu falar. Beleza, os outros se apresentaram, a gente foi pra segunda vez. Na segunda vez, ela já conseguiu falar melhor. Na terceira vez que ela foi, recebeu o feedback, já viu como era o ambiente, viu como as outras pessoas estavam se apresentando, os feedbacks que ela estava recebendo, na terceira vez ela conseguiu se apresentar até o final. Pô, estranho isso, né? Por que da primeira vez ela não conseguiu e da terceira vez ela conseguiu, sendo que nada mudou? Ela tava na mesma situação, as pessoas se apresentando. Por quê? Uma das coisas que causam a timidez é justamente você fazer alguma coisa pela primeira vez. Então, quando você está tendo uma experiência nova, a timidez ela bate muito forte. Então, por exemplo, quando você está indo para o primeiro dia de aula, o primeiro dia de estágio, quando você está conhecendo pessoas novas pela primeira vez, e no processo seletivo é natural que as coisas sejam muito novas para você, porque dificilmente você já fez centenas, dezenas de dinâmicas, dezenas de entrevistas, dificilmente você já está calejado dessa forma. Então, muitas vezes, quando você está indo para o processo seletivo, é a primeira vez, ou a segunda, terceira, quarta, quinta vez que você está fazendo aquilo. Então, é natural que bata a timidez. Por isso que quanto mais você pratica, quanto mais experiência você tem fazendo, mais natural começa a ser pra você. Então a sua primeira vez vai ser sempre a pior, vai ser sempre a mais difícil. Quando você já estiver na sua 10ª dinâmica, na sua 10ª entrevista, tende a ser muito mais natural. Por quê? Você já viu, você quebrou a barreira de como é aquela experiência. Você já fez outras vezes, você já viu outras vezes, você já sabe como é. E é justamente isso que a gente traz para os nossos alunos. A gente faz essas simulações para eles verem como é uma situação real antes, num lugar onde eles vão poder errar, vão poder receber feedback, não vão ser julgados se eles errarem, porque tá todo mundo ali passando pelo mesmo momento, com a mesma insegurança que eles, e também, caso eles errem, não tem problema nenhum, porque é uma simulação. Então, no processo seletivo, quando você erra, você é eliminado, você não pode tentar de novo, mas ali no ambiente controlado, você podia. Então, estar exposta a essa situação fez com que ela fosse se soltando, porque ela já sabia exatamente o que ela tinha que fazer, que um dos motivos de você sofrer com a timidez é não saber o que fazer. Então, se você vai para uma dinâmica e você não sabe como resolve um case, se você vai para uma entrevista e você não sabe se vender, não sabe contar a sua história, é natural que você tenha insegurança, que você tenha timidez. Então, ali ela já sabia o que tinha que fazer e já não era mais a primeira vez que ela estava fazendo e as outras pessoas não estavam julgando ela. Um outro exemplo que eu tenho aqui é de uma aluna que antes dela entrar no nosso programa de preparação, todas as vezes que ela ia fazer uma entrevista, cara, ela ficava tremendo, ela já chegou até a estar dentro de uma entrevista e ter que parar a entrevista no meio, porque ela começou a passar mal de tanta timidez, de tanto nervosismo que ela tava para aquela etapa do processo seletivo. E aí, quando ela entrou pro nosso programa de preparação, o que ela queria trabalhar era justamente isso. Cara, eu preciso vencer a timidez. Ela já tava fazendo psicólogo, tava fazendo terapia, tomava remédio pra ansiedade, mas nada tava resolvendo. E aí ela entrou aqui no nosso programa justamente como a última chance, né? Cara, vou ver se eu faço alguma outra coisa que me ajude. E entrando no programa, ela conseguiu trabalhar muito melhor isso. Então, eu até lembro que ela mandou no grupo dos alunos uma foto, um vídeo, né, da mão dela tremendo assim antes de uma entrevista, mas o que aconteceu? Ela conseguiu entender o que ela precisava fazer no processo, ela praticou no ambiente simulado e aí ela conseguiu o estágio dela. Ela passou em uma startup e também passou na Bosch, uma multinacional alemã, e ela pôde literalmente escolher para onde ela queria ir. A mesma pessoa que travava na hora de entrevista conseguiu avançar no processo seletivo e conseguiu conquistar o estágio dela. Então, nessas duas situações, nas três, né, na minha e nessas duas alunas, o que a gente vê muito comum para trabalhar e desenvolver a timidez é justamente você se preparar e você conhecer o que vem adiante, você já ter tido uma experiência com relação àquilo.
Então relaxa que eu separei aqui 4 passos, 4 hacks que vão te ajudar a superar a timidez no processo seletivo, e a gente já te falo sobre isso aqui, já te mostro quais são esses 4 hacks que vão te ajudar muito, e são coisas que a gente veio testando ao longo dos anos aqui, dos meses com os nossos alunos, e que a gente vê que tem muito funcionado na prática para te ajudar a quebrar a timidez na hora do processo seletivo. Não digo quebrar porque você não vai tirar a timidez 100%, mas você vai conseguir se vender, conseguir fazer o processo apesar dela, e ela não vai ser uma coisa que te atrapalha. Só que antes de eu te falar quais são esses 4 hacks, uma coisa que eu vejo muito forte, cara, me dá uma agonia interna quando eu vejo a galera falando, quase todo mundo que fala que tem problema com timidez no processo seletivo, a pessoa fala, eu não consigo passar porque eu sou muito introvertido, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa muito introvertida, então por isso eu não consigo passar nos processos seletivos, eu não consigo ir bem nos processos seletivos. E isso me dá uma agonia quando eu ouço, por quê? Muitas pessoas acabam ligando o fato delas serem introvertidas a não conseguirem o estágio delas, a não conseguirem se destacar, por exemplo, no processo seletivo, e até mesmo quando já estiverem estagiando, não conseguirem se destacar no estágio. E ela liga isso a ser uma pessoa introvertida. Você aí, pensa aí, você se considera uma pessoa introvertida e acha que isso te impede de conseguir o seu estágio? Cara, se você é essa pessoa, tira isso da sua cabeça. Por quê? Muita gente confunde timidez com introversão. E apesar de uma coisa poder estar até relacionada com a outra, são coisas diferentes. A timidez, ela é uma emoção, então é uma coisa que você sente em determinado momento. Você não é tímido, você está tímido naquela situação. Então mesmo uma pessoa que é tímida, que às vezes fica tímido na hora de fazer uma entrevista, cara, na sua casa, conversando com seus pais ou conversando com seus amigos, dificilmente você é uma pessoa tímida. Então você está tímido naquele momento da entrevista. Já quando a gente fala de introversão e extroversão, isso daqui não é uma emoção, não é uma coisa que você está naquele momento, é uma coisa que você é. Então a introversão e a extroversão são características da sua personalidade. Então você está tímido e você é introvertido, mas tem pessoas que são extrovertidas e são tímidas e ficam tímidas na hora de fazer um processo seletivo. Da mesma forma que tem pessoas que são introvertidas e não ficam tímidas na hora de fazer um processo seletivo, que é o meu caso. Eu me considerei por muito tempo uma pessoa introvertida. Hoje, com o passar do tempo e conforme eu fui me expondo a muitas situações, eu já não me considero mais uma pessoa introvertida, eu sou ambivertido, que eu tô ali meio que no meio. Então eu tenho muitas características do introvertido e muitas características do extrovertido. Mas antes, quando eu me considerava uma pessoa introvertida, eu não ficava tímido na hora de me apresentar para várias pessoas, na hora de fazer uma apresentação em cima de um palco. Mas eu vi amigos meus da escola, da faculdade, que eram extremamente extrovertidos, saíam, se relacionavam com todo mundo, conversavam com todo mundo, mas na hora de chegar para apresentar um trabalho, a pessoa travava também. Então olha que doideira. Não é a introversão e a extroversão que faz você sofrer com a timidez. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então se você acha que você não consegue o seu estágio, não consegue mandar bem no seu estágio porque você é uma pessoa introvertida, cara, tira isso da sua cabeça. Inclusive, tem várias coisas, várias características das pessoas introvertidas que ajudam muito elas na carreira, que são mega valorizados pelas empresas. E tem muitas vagas e muitas áreas que são valorizadas pessoas mais introvertidas. Então, quando a empresa está desenhando uma vaga, está desenhando um processo seletivo, ela analisa qual é a característica que eu preciso ter aqui. As pessoas que elas são introvertidas tendem a ser pessoas que são mais analíticas, que são mais atenciosas ali aos detalhes, têm uma visão mais racional sobre as coisas, refletem mais, têm mais capacidade de planejamento, diferente já das pessoas extrovertidas. Então, se você pega uma vaga que ela é mais lógica, mais analítica, mais voltada a planejamento, mais voltada à execução racional do trabalho ali, no geral, pessoas que são mais introvertidas vão lidar muito melhor com aquela vaga, com aquele tipo de tarefa, do que pessoas que são extrovertidas. Da mesma forma que se você for pegar uma vaga que ela seja totalmente voltada, vamos supor, uma vaga comercial que você vai precisar vender para o cliente, se relacionar com o cliente. No geral, as pessoas pensam, não, aqui é uma pessoa extrovertida, porque vai precisar se comunicar, se relacionar, ir para reunião, se apresentar, e muitas vezes pode ser que sim. No geral, essa vaga tende a ser mais preenchida por pessoas extrovertidas. Agora, vamos supor que essa vaga seja para o comercial, mas para uma venda técnica, uma venda de software, uma venda que seja muito racional. Às vezes, uma pessoa
pessoa mais introvertida lidaria melhor. Então tira da sua cabeça de que você não passa no processo porque você é introvertido. Tem muitas vagas que são mais voltadas para pessoas introvertidas, que são mais valorizadas, que as pessoas que sejam nessas vagas sejam pessoas introvertidas. Inclusive, muitos líderes, diretores, CEOs, gerentes de grandes empresas são pessoas introvertidas. Porque as características desses níveis de liderança são características muito ligadas a pessoas introvertidas, que é justamente tudo que eu falei aqui. Pensamento crítico, pensamento analítico, capacidade de planejamento, tudo isso é mega valorizado. Então não acha que é a introversão que está te atrapalhando no processo seletivo. Então, dito isso, vamos agora entrar nos passos que eu falei, nos hacks que eu falei, para você conseguir superar a timidez no processo seletivo. A primeira coisa é que não vai ser só se candidatando para mais vagas. Como eu falei, a experiência, você fazer mais processos seletivos, estar exposto a mais situações, vai te ajudar sim a você conseguir vencer a timidez no processo seletivo, porque você já vai estar mais familiarizado com as coisas na hora de conseguir o seu estágio. Mas não é só o fato de você sair se inscrevendo em várias vagas de estágio que vai fazer com que você vença a timidez. Por quê? Se você continuar se candidatando para essas vagas da mesma forma, cara, nada vai mudar. Se na primeira entrevista que você fez, você não sabia como se vender, não sabia como contar sua história, não sabia como gerar conexão, não sabia como se mostrar interessante, como se destacar, e você fizer 10 entrevistas indo do mesmo jeito, sem saber se vender, sem saber se destacar, sem saber contar sobre você, não vai adiantar de nada. Porque você vai estar sempre fazendo a mesma coisa. Então você precisa mudar isso. E aqui vamos entrar então nos nossos 4 hacks. O primeiro hack para te ajudar a vencer a timidez no processo seletivo é justamente você tirar o peso de você ser julgado. Então muita gente vai mal nos processos de estágio porque a pessoa acha que ela está sendo julgada o tempo todo. Ela acha que o recrutador está ali te avaliando, te julgando para ver se você vai bem ou não. Ela acha que se ela falar alguma bobagem na entrevista de estágio, ela vai se ferrar, ela vai ser eliminada e aquilo não vai ter volta. Só que, cara, na verdade, assim, de verdade, você não é especial. Não vai ser o que você falou em uma dinâmica que vai, nossa, mudar toda a vida do recrutador que está te avaliando. Não vai ser a sua resposta na entrevista de estágio que vai fazer o recrutador ter uma interpretação que vai te queimar para sempre em todo o mercado, para todos os processos que você vai fazer. De verdade, você não é especial, muito menos do que você pensa, na verdade. Talvez você seja especial aí pra sua mãe, pro seu pai, pros seus amigos, mas pro mercado de trabalho, você não é especial. Então, um recrutador de estágio, muitas vezes entrevista 30, 40 pessoas em um dia. Você acha mesmo que a resposta ruim que você deu na entrevista de estágio naquele dia, que foi a 33ª entrevista daquele recrutador, que vai ter mais 7 depois da sua, e que vai ter mais 40 amanhã, vai ser o que, nossa, vai mudar a vida daquele recrutador, vai ser o que vai te marcar pra sempre. Não. Só que muitas vezes você vai no processo seletivo com esse medo. Você vai fazer a entrevista de estágio com esse medo. Ai, nossa, eu não posso falar nenhuma bobagem, porque a pessoa vai estar ali me julgando, e se eu falar alguma coisa pode me queimar. Cara, o pior que vai acontecer se você falar alguma bobagem é simplesmente você não passar na vaga. Mas a pessoa provavelmente não vai nem lembrar de você amanhã. Outra coisa que vai te ajudar muito a vencer a timidez, o nosso segundo hack aqui, é você parar de enxergar o processo seletivo de estágio como uma caça por eliminação. Muita gente acha que o processo de estágio, os recrutadores estão ali caçando, mirando em quem que a gente vai eliminar. Quero tirar pessoas do processo seletivo, quero tirar esses candidatos de estágio daqui. Só que, cara, não é bem isso. O processo seletivo, quando você enxerga como uma caça, você enxerga que os recrutadores estão te buscando ali em você algum motivo para não te contratar para aquela vaga de estágio. Só que, na verdade, é exatamente o oposto. Os recrutadores não estão buscando um motivo para não te contratar. Eles estão buscando motivos para te contratar. Então pensa aqui, tem as consultorias de estágio, né? Tem a 99 Jobs, a companhia de talentos, o Beta, a companhia de estágios, Matchbox, você tem todos esses sites de vagas que fazem os processos seletivos. Pensa que a empresa contratou, então a Ambev contratou, o Bradesco contratou a companhia de talentos para encontrar os estagiários para eles, para fazer a primeira etapa ali do processo seletivo. O objetivo de toda empresa, né, que a gente fala é sempre dar lucro. Se o objetivo da empresa é dar lucro, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que vender os processos seletivos, aqui no caso do Bradesco ela já vendeu, só que ela tem que vender mais. Então a companhia de talentos, ela quer que o Bradesco contrate ela
pro próximo processo seletivo deles, e pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Por quê? Isso é o que vai trazer dinheiro para a companhia de talentos. Então, para o Bradesco continuar contratando a companhia de talentos tem que prestar um bom serviço para o Bradesco. Porque se eles chegassem lá só com candidatos ruins, eles vão falar, cara, como assim? Só tá me trazendo candidato ruim, eu tô te contratando para me trazer bons candidatos, para você fazer um bom filtro aqui, para trazer boas pessoas para dinâmica, boas pessoas para entrevista. E se você só me traz pessoas ruins, eu vou para a companhia de estágios. Eu não vou mais ficar aqui na companhia de talentos. Então, a entrega da companhia de talentos para o Bradesco é justamente entregar bons candidatos. E essa entrega aqui de bons candidatos é onde está a meta dos recrutadores, dos avaliadores, de toda a companhia de talentos. Então, eles não estão olhando lá no processo seletivo buscando quem é ruim. Ah, quero foder candidato de estágio, quero mais que eles vão a merda, vamos ver aqui quem é ruim pra tirar a galera ruim, pra ferrar com quem é ruim. Não, eles estão olhando com o olhar de quê? Eu quero encontrar as melhores pessoas. Cadê aqui os melhores candidatos? Porque eu quero levar esses melhores candidatos pro Bradesco, porque se eu levar os melhores candidatos, eu vou ser bem avaliado e eles vão me contratar mais e mais e mais. Então, os recrutadores têm metas disso e é isso que eles estão procurando. Então, para de enxergar o processo seletivo de estágio como uma busca ali por eliminação de candidatos e passa a enxergar o processo de estágio como uma busca por aprovação. Quem são as pessoas que a gente pode aprovar, que a gente pode mandar pra frente pra gente indicar os melhores estagiários pras empresas. É isso que as consultorias estão fazendo. E se você tira isso da cabeça, as chances de você mandar melhor são muito maiores. Às vezes, se você errar uma resposta na entrevista ou não der a melhor resposta, mas as suas outras respostas forem boas, você consegue avançar. Só que a pessoa que tá com a cabeça de que estão buscando eliminação, se ela já não foi bem na primeira, ela já vai cagada pra todas as outras, já fica insegura na hora de responder as outras e às vezes não consegue reverter esse cenário. Quando você enxerga que estão buscando a aprovação, eu posso não ter ido bem nessa, mas vou dar o melhor nas outras, porque vai que reverte a imagem que eu consegui passar aqui. Isso daqui te ajuda muito no processo. O terceiro hack, como eu falei, é justamente você se desafiar no dia a dia. Então você vai vencer a timidez muito se expondo em situações. Então, aproveita todos os momentos que você pode pra se expor, pra falar, pra se relacionar. Então, quando eu tava na faculdade, eu tentava ao máximo me expor. Então, sempre que eu podia, eu me candidatava para apresentar um trabalho. Sempre que eu podia, eu ia conversar com os professores, eu interagia ali com a galera, porque mesmo que aquilo fosse difícil para mim, era assim que eu ia me desenvolvendo, era assim que eu ia trabalhando a timidez em mim. E a mesma coisa na vida pessoal. Eu comecei a me desafiar mais, a conversar com as pessoas, a fazer amizade na balada, a chegar lá nas pessoas, eu me desafiava a isso. Por quê? Com isso eu tava desenvolvendo a minha timidez, a minha cara de pau. Eu tava quebrando ali a barreira que eu tinha de achar que era muito difícil falar com as pessoas. Então se desafia. Às vezes você tá na fila do mercado, na fila da balada ali, se desafia a conversar com a pessoa que tá atrás de você, que tá na sua frente, a fazer novos amigos, a interagir com as pessoas. Por quê? Se você se relaciona muito com as pessoas fora do momento ali de entrevista, de dinâmica, quando você chegar nessa etapa, você vai ver que do outro lado ali é mais uma pessoa e você já quebrou essa barreira conversando com outras pessoas, você já sabe como que é iniciar um relacionamento, interagir, então isso vai ficar muito mais fácil. E agora o quarto e último hack para te ajudar a vencer a timidez no processo seletivo é justamente a preparação. Então, cara, não tem como você deixar de ficar mega nervoso, mega ansioso, mega tímido no processo seletivo se você não sabe o que vai acontecer. Que é justamente o que eu disse, a timidez ela parece muito forte quando você não sabe o que é esperado de você, quando você não sabe o que as pessoas estão analisando, quando você não sabe como se comportar. Por quê? E você fica com aquele peso de que você tem um risco muito grande de fazer alguma coisa errada. Então, se preparar para os processos seletivos é essencial para você conseguir vencer a timidez no processo seletivo de estágio. Porque se você vai para uma dinâmica sem saber o que estão analisando, se você vai se apresentar sem saber o que falar, sem saber o que te vende, se na hora da entrevista você não sabe como estruturar as respostas, você não refletiu sobre a sua história para se vender, você não sabe gerar conexão com o recrutador, você não sabe mostrar a sua experiência de uma forma que a empresa queira ver, você não está preparado para aquilo, é natural que você fique tímido. Então você precisa se preparar em profundidade para todas as etapas do processo seletivo, como a gente fez com essa nossa aluna, por exemplo, da entrevista, que ela tremia muito na hora de ir para a entrevista. E ela tremia muito porque o principal fator era, ela não sabia se vender na entrevista, ela não sabia se destacar, ela não sabia contar a história dela. Então, quando ela ia para uma entrevista, ela ficava muito nervosa, porque tinha um peso muito grande, ela queria muito passar, ela precisava muito passar, ela queria muito aquela vaga, então tinha uma pressão para ela conseguir bem, só que ao mesmo tempo ela não sabia como fazer isso. Então, quando ela entrou aqui no nosso programa de preparação,
e começou a se preparar para as entrevistas e saber como que ela se vendia, como que ela se destacava, como que ela se apresentava, ela já sabia o que fazer. Então aqui só ficava ali a barreira do, puta, eu vou me relacionar com uma pessoa que eu não conheço. Só que a gente foi fazendo vários exercícios com ela e com os alunos no decorrer do nosso programa que vão expondo os alunos. Então em vários momentos ela teve que interagir com outros alunos nas nossas simulações, ela teve que se apresentar, ela recebeu feedback, a gente coloca algumas lições de casa que foram ajudando ela e quando ela chegou ali na entrevista, ela já sabia como era. Ela já tinha visto várias gravações de entrevistas simuladas que a gente fez. Ela participou da simulação de entrevista, ela conversou com os outros alunos. Então ali ela estava mega preparada. E isso tirou o peso dela. Então faça isso. Estude sobre o processo seletivo, se prepare para o processo seletivo, faça entrevistas, converse com as pessoas porque isso vai te ajudar. E se você quer se preparar, eu tenho alguns caminhos aqui para você. O primeiro caminho é justamente esse que você já está aqui, né? Ouvindo o nosso conteúdo gratuito. Então, no Spotify, no YouTube, no Instagram, a gente tem uma série de conteúdos gratuitos que vão te ajudar a se preparar para o processo seletivo. No YouTube, por exemplo, a gente tem uma playlist de entrevista, uma playlist de dinâmica, playlist de currículo, tudo pra te ajudar. A gente tem vários episódios aqui do nosso podcast sobre isso. Então, começa a maratonar todo o nosso conteúdo gratuito, porque aqui tem muita coisa valiosa pra te ajudar a se preparar, pra te ajudar a entender mais sobre o processo. A segunda forma é justamente aqui o nosso workshop do Zero ao Estágio, que você chegou no momento ideal. Se você tá ouvindo agora antes do dia 15 de novembro, você chegou no momento ideal, porque vai rolar o workshop, e é um workshop totalmente gratuito. Cara, esse daqui é o nosso melhor conteúdo gratuito, é o conteúdo mais estruturado, mais profundo que você vai encontrar de forma gratuita aqui do Estagiário Sênior. E a gente construiu o workshop do Zero ao Estágio justamente para te trazer clareza de tudo. Então, na primeira aula, a gente vai te mostrar os maiores erros que mais eliminam os candidatos em cada etapa do processo seletivo, desde o currículo até a entrevista final. Então, os maiores erros que você comete na sua candidatura, os maiores erros que você comete na dinâmica, que um dos erros que você comete na dinâmica é justamente você não se expor. Porque se você não se expõe, ninguém tem insumo para te avaliar. E aí esse é um dos erros que a gente vai mostrar lá, fora os outros que tem também de dinâmica, de entrevista. Então, você entendendo onde que você não pode errar, você já tira um peso muito grande. Porque quando você não sabe quais são os erros mais comuns, você está muito propício a cometer esses erros. No workshop a gente vai te mostrar e aí você já vai saber, puta, isso daqui eu já errei, eu não posso mais errar. Ou eu ainda não cometi esse erro, mas eu já sei que eu não posso cometer. Então você já vai com muito mais clareza de quais são os erros que você não pode cometer. Na segunda aula, a gente vai te explicar todas as etapas do processo seletivo, etapa a etapa, o que a empresa analisa em cada uma dessas etapas. Então o que eles analisam no currículo, o que eles analisam na dinâmica, o que eles analisam na entrevista e também como que você pode se destacar. Porque se você sabe o erro que você não pode cometer, já está em meio caminho andado. Agora, se você sabe o que a empresa espera de você em cada etapa, você consegue mostrar o que eles querem ver. Ou você consegue se apresentar, estruturar a sua história, a sua experiência, o seu posicionamento da forma como a empresa quer ver. Então, nessa segunda aula, a gente vai te mostrar o que eles esperam e analisam de você em cada etapa. E na terceira aula, a gente vai te mostrar como superar as principais barreiras. Então, uma das barreiras, por exemplo, é a timidez, que eu te contei aqui hoje, mas várias outras barreiras, como tá no começo da faculdade, no final da faculdade, não ter experiências. Como que você consegue um estágio sem ter experiência? Como que você se vende sem ter experiências? Como que você consegue estágio quando você tá bem no comecinho da faculdade, quando você tá bem no final da faculdade, se você é mais velho, se nas suas regiões não tem muito estágio, como que você faz para conseguir estágio remoto? Como que você faz para conseguir se destacar? Puta, às vezes tem uma, duas empresas que você pode conseguir estágio na sua região. Como que você faz para não perder aquela oportunidade? Como você faz para conseguir estágio sem ter indicação? Então a gente vai te mostrar como superar essas principais barreiras. E na nossa quarta e última aula, que vai ser a melhor de todas, vai ser uma aula ao vivo, a gente vai te mostrar o plano da aprovação, passo a passo para você conseguir se destacar nos processos seletivos, conseguir de fato o seu estágio foda, conseguir a sua aprovação nas maiores e nas melhores empresas. E o mais legal é que nessa última aula a gente vai ter um concurso para você ganhar uma bolsa nesse programa de preparação de processos seletivos que eu falei. O nosso programa ele tem o nosso curso, tem os nossos encontros ao vivo com os alunos, que é justamente onde a gente faz a simulação de dinâmica, simulação de entrevista, simulação de apresentação pessoal.
a gente ajuda os alunos a construírem o currículo junto, tópico a tópico. Então a gente tem esses encontros. A gente também tem toda semana uma call com os alunos onde eles podem entrar para tirar absolutamente qualquer dúvida sobre o processo seletivo, qualquer dúvida sobre os processos que eles estão passando. Puta, nossa, tem uma pergunta aqui, quais são os seus principais pontos a desenvolver que eu não consigo responder, os principais defeitos. Rick, me dá uma ajuda aqui. Você vai poder entrar na call, conversar diretamente comigo e aí eu vou entender a sua história, vou entender o seu momento e vou te ajudar a estruturar essa resposta, por exemplo. Então nessas calls você pode perguntar absolutamente qualquer coisa sobre os processos seletivos, sobre a sua preparação, que a gente consegue te ajudar, consegue dar feedback no seu currículo, feedback na sua apresentação, te ajudar com perguntas da entrevista. E às vezes, putz, você mandou um currículo onde responderam, o que eu faço? Cara, a gente vai estar lá toda semana durante um ano para te ajudar com isso. E por fim, aqui dentro do nosso programa, você vai ter acesso ao grupo de networking dos alunos. Então hoje a gente tem quase 1000 alunos que estão passando pelo mesmo momento que você de busca de estágio ou que já conseguiram os estágios nas empresas que você quer. Então a gente conecta os alunos, você vai ter acesso aos grupos de alunos, à comunidade de alunos e aí vai todo mundo se ajudar. Então os alunos montam grupos entre si para se ajudarem em determinado processo. Às vezes você está querendo, por exemplo, passar na Ambev e a gente já tem vários alunos que passaram lá. Então a gente conecta você com os alunos que já foram aprovados para eles contarem como foi o processo seletivo, dividirem as experiências, para te ajudarem também a você passar. A gente tem um mural dos aprovados em que você vai conseguir ver todos os alunos que foram aprovados, em quais empresas eles estão, qual salário eles estão ganhando, qual área, em quanto tempo eles conseguiram passar, em qual semestre eles estavam, qual curso eles faziam, para você se ajudar. E também você vai ter o contato deles para chamar, para conversar, para tirar dúvidas, para trocar uma ideia sobre aquele processo. Então, nessa última aula, você vai poder participar de um concurso para ganhar uma bolsa totalmente gratuita no nosso programa de preparação para processos seletivos. E aqui é a nata da preparação, tá? Aqui é onde a gente vai conseguir te preparar ali em profundidade, te ajudar e te acompanhar em profundidade para você conseguir se preparar para todas as etapas do processo e conquistar a sua aprovação. Então essa daqui é a melhor forma de você se preparar. Então se você ainda não se inscreveu no workshop do Zero ao Estágio, se inscreve, o link vai estar aqui na descrição. Independente de onde você estiver, o link vai estar aqui na descrição. Se inscreve porque é totalmente gratuito, vai te ajudar pra caramba e você ainda vai poder ganhar uma bolsa aqui no nosso programa de preparação pra gente te acompanhar de perto de forma totalmente gratuita. Então, se inscreva aí. Siga o Estagiário Sênior em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, podcast, para você ver mais conteúdos como esse. Tamo junto e até o próximo episódio.